E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um react. Esse canal do Matheus, que é a música, olha, que é o vídeo Need for Speed Most Wanted, é cinema. Link do vídeo original vai estar na descrição para vocês poderem conferir, assim como minhas redes sociais, meu canal na Roxinha, beleza? Então segue nós lá. Caso queira patrocinar um react, tabela de preços e o link lá é Pix na descrição. Então bora, tem muito vídeo do Matheus pra eu ver, que tá atrasado, mas é a vida, uma hora eu termino. Enfim, Lembro como se nunca fosse joguei esse hoje. daqui, Estava lá o inclusive. jovem menino Matheus na sua casa de videogame. Sim, na sua casa de videogame. Sei que prometi falar dela faz muito tempo. Ah, mas de esperar por vídeo a gente já tá acostumado, né, rapaz? Vou ver se eu faço um vídeo sobre casas de videogame pra vocês. Mas voltando ao assunto, um dos maiores frequentadores da minha casa de videogame era o Dante. Um cara firmeza que tinha uma mania bem curiosa. Ele comprava na feira os jogos que ia jogar lá em casa. Tanto que naquele dia ele chegou com mais um desses jogos. Se liga aí, comprei na feira ontem. Need for Speed Most Wanted. Você já não jogou isso não? Não, aquele era o Underground, esse aí é outro. Bora ver quem zera primeiro? Às vezes a gente competia pra saber quem zerava um jogo primeiro. E eu sei, pô, você tinha fichas infinitas, você era o dono. Mas havia uma regra pra isso, eu só podia jogar ao mesmo tempo que ele. Então se ele pedisse pra botar meia hora, eu também só poderia jogar meia hora. E dando um spoiler do final da história pra vocês, o Dante ganhou. Eu tava na reta final também, mas quando ele colocou a meia hora antes, ele acabou me ultrapassando. E eu só lembro daquela cena. Eu e outros colegas que frequentavam a casa de videogame ali parados, contemplando a cena épica do final do jogo. E bem, esses dias eu cruzei com a capa desse jogo e lembrei que naquela época eu não cheguei a finalizar ele. Sim, eu vi o fim do jogo com o pessoal ali e fiquei tipo, agora que eu sou o final eu não preciso jogar mais não. Só que tipo, nada a ver, esse jogo era tão bom, valia muito a pena, principalmente por aquela parte final. E foi aí que eu pensei, mas será que era tão bom assim mesmo? Tipo alguns jogos que eu fiz vídeo aqui, quando eu rejoguei eu fiquei tipo, nas minhas memórias isso aí parecia melhor. Então eu decidi finalmente zerar o Need for Speed Most Wanted e ver se ele ainda é um bom jogo hoje em dia ou se é pura nostalgia influenciando as minhas memórias. Então sem mais enrolação, vou botar aqui meia hora do número 26, porque dessa vez eu sou o dono, não é verdade? Nossa, que nostalgia. Já quero começar falando que é uma pena não poder mostrar as músicas do jogo aqui, já que a maioria tem direitos autorais. Mas é engraçado como alguns jogos dessa época, como Need for Speed, o Midnight Club e o próprio GTA, meio que moldavam o nosso gosto musical, né? Após iniciar um novo modo carreira, colocamos um nome pro piloto, e não, infelizmente não deu espaço para colocar o meu nome completo. Iniciamos o jogo com um flashback de 6 dias atrás, quando chegamos pela primeira vez em Rockport City. Já chegamos quebrando todas as regras de trânsito e isso acaba chamando a atenção de uma bela moça que começa a tirar um racha com a gente. O problema é que isso acaba chamando a atenção de outra pessoa. Agora deu cara aí mesmo, viu? Somos parados por polícia. ele, o grande antagonista de Most Wanted, Sargento Croix. Oh man, did you pick the wrong street to run on? This is a nice car. Gauges, shifter, wheel? Is this all for show or is there something more I should know about? I'd like to take a little peek under the hood. Essas atuações live action são sensacionais, na moral. Let you in on a little secret. Street racing in Rockport is finished. Now get out of the car. Attention Patrol Division. Units are in a high-speed pursuit of multiple vehicles, aggressively evading custody. Por sorte, várias viaturas são chamadas para perseguir um racha, o que acaba livrando nosso pescoço temporariamente. Porém... Next time, you won't be so lucky. Caralho, pela da puta. Cara do maluco. Nice pinstripe. Esse homem não será aceito nem no céu nem no inferno. Temos mais um salto no tempo de 4 dias atrás, enquanto procurávamos rachas pela cidade, corremos com o tal de Rony. E dessa vez o jogo deixa a gente correr uma corrida inteira. E meus amigos, o carro do protagonista é uma máquina.
Mais que isso, ele é bonito pra caralho. Acho que nenhum carro de nenhum outro jogo de corrida ficou tão marcado na minha memória quanto a BMW M3 GTR. Esse carro é lindo demais. Acho que se um dia eu tiver carro, eu vou comprar ele. Deixa quieto. E mesmo ainda tentando se acostumar com como esse carro é lindo demais. Acho que se um dia eu tiver carro, eu vou comprar ele. Deixa quieto. 5 milhões, é isso mesmo que eu vi? Esse carro é lindo demais. Acho que se um dia eu tiver carro, eu vou comprar ele. Deixa quieto. É um modelo lendário. Milhões? Cara, dólares. E mesmo ainda tentando se acostumar com os controles, lembrando que dá pra acelerar e frear pelo analógico direito, que só tá bonito no L1, dando as leves batidas aqui ou ali, ainda assim chegamos na linha de chegada sem muitas dificuldades. Ai. E o cara perdeu. Eu tô rindo, mas me dá Ganhamos um sem ódio maiores quando acontece esse dificuldades. jogo de Quando ganhamos corrida. a corrida pro Rony, chegamos no covil dos amigos dele, porém eles não são nada amigáveis com a gente, principalmente o seu líder, Razor. Mas antes deles virem pra cima da gente com a chave de fenda, a garota que tiramos racha lá no começo do jogo meio que puxa o nosso saco ali e fala que nosso carro ganharia de qualquer um ali, chamando até o Razor pra bater um racha com a gente. Mas ele não é qualquer um, Razor é o 15º membro da Blacklist, o grupo dos maiores pilotos de racha ilegal de Rockport, e para desafiá-lo você precisa ter uma certa moral. Então a partir daí vamos entrando em rachas para conseguir isso. Em um desses rachas conhecemos o Hog. Well, look what the underground let loose. Ele é um misterioso NPC que após essa corrida passa a nos ajudar pra caralho no jogo. E veja só quem decidiu correr com a gente. What's up, poser? I'm glad you're putting it down out there. I really am, because I can't wait to get a crack at that ride. Razor aceita correr com a gente, mas só se ambos apostarem o seu carro. Bem, não que isso vá preocupar a gente. How's your car running? A mina que bateu racha com a gente lá no começo do jogo é a Mia, e ela aparece ali recolhendo os documentos dos carros para dar para quem vencer a partida e nos alerta. He's dangerous. Hey, stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first. Mas quando a corrida começa, fica nítido que quem precisava tomar cuidado era o Razor. Mesmo ainda reaprendendo a pilotar e com a polícia perseguindo a gente, mesmo assim saímos na frente sem dificuldades. Mas também, né, usando o carro da capa do jogo, sim, a gente né? já começa Tá com o na capa carro do mais jogo, o roubado negócio do é jogo outra todo. história. É, né? Your ride. You left a huge oil slick at the start line. You have to end the race fast. Peraí, essa sensação minha é familiar. De novo, Sim, meus amigos, assim como foi escrito pelos antigos profetas, se começares um jogo sendo roubado, não demorais muito para tomares no rabo. Nosso carro Belo quebra na provérbio. reta final da corrida e temos uma das cenas mais tristes do mundo dos games. She's mine now. And I'm gonna ride her like you never could. Principal imagem de uma pessoa, de um espírito, de um fantasma, que aparece correndo, saltando pelo cemitério. Olhem. Sumiu! But you're mine now. Algum tempo depois, somos soltos por falta de provas. E olha só quem veio pegar a gente na frente da delegacia. Mia. Get in. A Mia fala sobre o que aconteceu com a gente enquanto a gente estava preso. O Razor agora subiu da 15ª colocação e se tornou o top 1 da Blacklist. E tudo isso graças ao nosso carro. Ela também acha que foi o Razor que sabotou o nosso carro antes da corrida. Então aquela frase do colega do Razor lá não era só uma piada sem sentido. E para podermos recuperar o nosso carro, vamos ter que entrar na Blacklist e enfrentar cada um dos pilotos, até podermos ter a revanche contra o Razor. O nosso primeiro obstáculo na Blacklist é o Sonic, que ocupa a antiga colocação do Razor. Ele é um cara veloz que investiu muito dinheiro no carro dele. O nosso objetivo aqui será ser o inverso dele: tentar ganhar dele com um carro pelado de upgrade. Como perdemos nosso carro, vamos ter que pegar o pouco dinheiro que juntamos no prólogo do jogo para comprar um novo. As opções de carros desbloqueados no começo são poucas, e as que o nosso dinheiro pode comprar são ainda menores. Então eu escolhi como nosso primeiro carro o Cobalt, que já aviso para vocês que é algo provisório, é só para usar no primeiro boss mesmo. Para enfrentar os membros da
Blacklist, nós precisamos atender a pelo menos 3 requisitos mínimos. As milestões e o prêmio total, que são concluídas através das perseguições policiais e os eventos de corrida. Você pode encontrar as corridas através do menu da Blacklist, ou se preferir passear, você pode ir diretamente até o local marcado no mapa. Porque sim, esse jogo tem um mapa gigante para você explorar, tão gigante que eu fiquei surpreso quando eu percebi que existiam áreas que eu não tinha visto no passado. Falando sobre os eventos de corrida, não são diferentes do que encontramos em outros jogos de corrida, aquelas corridas com um longo trajeto único ou aquelas dando voltas. Algumas corridas de voltas que vão desclassificando um piloto a cada volta, e em algumas você não vence por chegar primeiro, mas sim por ter marcado mais quilômetros por hora a passar por radares de trânsito. Após algum tempo jogando, você vai decorando algumas pistas, já que elas sempre usam os mesmos trechos da cidade. Inclusive eu fiquei assustado do quanto a minha memória muscular apitou nesse jogo. Em vários mapas, quando eu estava correndo pela primeira vez, eu senti algo lá no fundo da minha mente falando, vira à esquerda. E eu percebi que, embora eu não lembrasse com nitidez das coisas do jogo, a minha cabeça ainda lembrava dos atalhos do mapa. Foi muito louco isso. Assim que concluímos todos os requisitos mínimos, recebemos uma mensagem do Rogue. Sim, aquele cara que tirou racha com a gente no começo do jogo. Ele gostou da gente e passa a nos ajudar na escalada da Blacklist. Então sempre que a gente conclui os requisitos para enfrentar algum rival, o Rogue manda um zap pra gente avisando. E sempre que isso acontece, liberamos essa estrelinha no mapa para enfrentar o membro da Blacklist. E após vencermos 2 corridas contra o Sonic, que foi mó de boa, entramos oficialmente na Blacklist e assumimos a 15ª colocação. Quando ganhamos de um rival, podemos selecionar 2 tipos de prêmios: desbloquear peças novas, pinturas, itens cosméticos para o carro, e 3 slots com recompensas aleatórias. Elas podem ser dinheiro, passe para sair da cadeia, retirada de veículo apreendido, mas o melhor deles é o documento do carro do adversário. Se a gente pegar ele, o carro do rival passa a ser nosso, e como quero me livrar o mais rápido possível do Cobalt, pegamos o Golf do Sony pra gente. Que maldade você fez comigo. O Rogue arruma um mecânico pra gente, e até aconselha pra gente não sair gastando dinheiro à toa com carros e peças. Conselho esse que eu ouvi de verdade e decidi colocar apenas um nitrozinho no carro, que querendo ou não ajuda em muitas situações. O mapa do jogo é dividido em 3 distritos. Inicialmente só corremos apenas em Rosewood, mas após derrotarmos o Taz e o Vic, desbloqueamos o distrito de Candy Beach. Essa parte do mapa é a que eu mais acho legal por conta da visão pro mar e tal. Inclusive a Mia arruma pra gente uma casa de frente pro mar. Essa mina é firmeza demais. Ela explica que tá ajudando a gente porque ela achou vacilo que fizeram com o nosso carro lá atrás, e ela propõe até um acordo secreto. A gente vence a Blacklist inteira e enquanto isso ela vai ajudando a gente, encontrando casas e esconderijos pra gente se esconder. E ela também pede pra gente não contar isso pro Rogue, por algum motivo. Quando chegamos no Gacha no Tais, não conseguimos pegar o documento do carro dele, mas no Vic tivemos sorte e garantimos o Toyota dele pra gente. Toyota esse que usaremos por um bom tempo, explorando esse mapa novo, dando fuga na polícia. Inclusive temos até um novo estilo de corrida, o desafio de aceleração. Esse aqui eu não lembro como é, mas meu querido, se segura que esse Toyota aqui vai esbagaçar com... Quê? Ué, mas o que é que eu tenho que fazer aqui? Sabe quando você esquece de algo, mas que quando você fala uma frase, você automaticamente se lembra de tudo? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Assim que eu pensei, o que é que eu tenho que fazer? Eu voltei lá pra época da minha casa de videogame, pra mesma tarde que eu cheguei nessa corrida pela primeira vez, e fiquei sem entender porque o meu carro vivia quebrando. Naquele dia eu tive que esperar o Dante chegar pra ele me explicar como é que passava aí. E acontece que no modo de aceleração, você deve passar as marchas manualmente pra não bater o motor do carro. Eu me pergunto se existe alguma parcela de pessoas que não chegou a zerar esse jogo porque ficou travada sem entender como funcionava esse modo. Sem dificuldades, derrotamos a Izzy e nos tornamos o top 12 da Blacklist. Nesse meio tempo, o Rogue manda mensagem pra gente e fala que a Mia tá ganhando muito dinheiro apostando na gente, e ele nos aconselha a não confiar tanto nela. Que é isso, Rogue? Porque ela é suspeita? Só porque ela tem um login e a senha do chefe da polícia da cidade? Nada a ver isso aí. Só que é aí que tá a questão. Enquanto nas corridas o nosso carro tava dando conta, nas perseguições o negócio azedou demais. Porque eu fui preso 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Foi liberado agora há pouco e já voltou. É só de gostar da delegacia. Mas já que tocamos no assunto, não podemos deixar de falar da mecânica que, na minha opinião, é o grande charme do Most Wanted: as perseguições policiais. Durante todo o jogo, cruzar com a polícia é algo cotidiano e aleatório. Eles sempre estão correndo pela cidade e você pode cruzar com eles quando você menos esperar. Oxe, por que os carros estão parados ali? Tem algo atrás de mim?
Até mesmo quando você estiver no meio de uma corrida, você pode começar a ser perseguido, colocando ali mais um grau de dificuldade na corrida. E o mais louco é que quando você acaba a corrida, a polícia continua na sua cola. As missões, né, são basicamente desafios envolvendo infringir a lei, como danificar um número determinado de viaturas, ser perseguido por um tempo determinado, furar bloqueios, etc. E conforme você destrói viaturas, carro, patrimônio público, você causa um gasto ao Estado. E isso acaba colocando um prêmio pela sua captura. E esse é o outro requisito para você enfrentar um membro da Blacklist. Só que aí que tá, quanto mais você infringe a lei, mais estrelas você ganha. Tipo GTA, tá ligado? Chegando num ponto onde não tem apenas viaturas normais atrás de você, tem viaturas mais velozes, helicóptero, até camburão, kamikaze. E até mesmo a viatura do Sargento Cross tem a chance de aparecer no meio da perseguição. Para se livrar da mira da polícia, você precisa despistar ela por um tempo e esperar essa barrinha ser preenchida sem ser vista. A minha fornece pra gente a localização de alguns esconderijos que aceleram o preenchimento dessa barrinha. Mas para se livrar da polícia correndo pela cidade não é fácil, até porque nesse começo de jogo as viaturas são bem mais rápidas que o nosso carro. E é daí que temos certas estruturas no mapa que podemos usar para despistar a polícia, como derrubar um canteiro de obras, uma rosquinha gigante de uma lanchonete, a caixa d'água da cidade, explodir um posto de gasolina. É pra despistar e pra matar. Mas uma das partes mais fodas da mecânica da perseguição policial é uma que eu e talvez você não tenha conseguido aproveitar na infância, que são as chamadas policiais do rádio. Pois esse jogo chegou a ter mais de 12 mil chamadas policiais gravadas, isso apenas em inglês, já que esse jogo recebeu dublagem para outros idiomas e por isso as chamadas policiais precisavam serem traduzidas. Infelizmente esse jogo não chegou a ser dublado em português, fazendo a maior parte da gente não conseguir experienciar a genialidade dessas chamadas. E sério, o trabalho deles nisso foi muito foda. Além da fidelidade absurda que eles conseguiram deixar nas chamadas, que inclusive se basearam em chamadas policiais reais, nós temos uma infinidade de diálogo dos policiais. Eles chegam a falar o nome da rua que a gente tá passando, ou ponto de referência, ou até mesmo o modelo do nosso carro, ou até a cor dele. E conforme o nível da perseguição vai aumentando, eles vão ficando nervosos e gritando desesperados pra gente parar. Além de diálogos originais para o piloto do helicóptero e até mesmo o Sargento Cross quando ele tá perseguindo a gente. E velho, olha esse carinho, olha esse cuidado que eles tiveram no jogo. Olha como eles não colocaram apenas uma mecânica genérica de perseguição policial. Olha como todo esse cuidado deixou o jogo tão vivo. Cada rua, cada infração cometida, cada viatura que te persegue, parece que tem alguém de verdade ali. Eu acho isso muito foda. Vencemos com facilidade o Bigelow e o Baron, porém quando chegamos no rival do Rank 9, o Air, eu tive uma certa dificuldade, porque mesmo dando o máximo e até ganhando tempo após umas batidas dele durante a corrida, na reta final, o bicho quase me acompanhou. E como agora nós desbloqueamos a última parte do mapa de Rockport, acho válido a gente comprar um carro novo e dar uns upgrades nele. A gente já economizou um bom dinheiro até agora, então será que tem um carrinho bom pra... Subaru! Caramba, eu a bandeira do Brasil. Então, essa parte do vídeo era uma brincadeira, uma homenagem que eu tava fazendo, que enquanto tava fazendo esse vídeo, tava tendo a Copa do Mundo e o Brasil tava ganhando as partidas lá, e eu fiz uma montagenzinha com o meu Subaru brasileiro aí ganhando as partidas, mas o Brasil foi desclassificado da Copa e eu excluí essa parte só de raiva, ganha mais nada nessa porra. Avançando na Blacklist, chegamos em um dos rivais que eu tava mais aguardando pra poder enfrentar, o rival do Rank 6. E não é porque ele é o mais importante ou difícil de todos, na verdade era porque através dele, nós desbloqueamos ele. Olha isso! Caralho, olha! O Lamborghini Gallardo, ou como a gente chamava lá na casa de videogame, o Galado. Esse era o carro mais hypado por todo mundo e talvez o nosso favorito. E não me pergunte o porquê ou se ele era tudo isso. A questão é que todo mundo decidiu que ele era o carro mais foda do jogo, já que o da capa do jogo a gente mal joga com ele. E todo mundo aceitou que Galado é melhor. Por sorte ganhamos o Gallardo domingo pegando o documento do carro dele. E por isso podemos gastar nosso dinheiro tendo o máximo de upgrades possível para deixá-lo tunadão. Fiz questão de deixá-lo com a mesma pintura que eu deixei ele lá no passado, que era esse preto com esse adesivo de chama. Isso aqui lá em meados de
de 2002 era o maior hype, só perdia pro amarelado com as faixas pretas, que também tava no hype por causa da música do Camaro Amarelo. As corridas se tornam mais fáceis com o Galardo, avançando facilmente pelo Batida rival da número porra no 5, táxi. só que quando chegamos no JV, algo bizarro começou a acontecer. Rimou sem querer. O jogo começou a travar. DVD original dando esses problemas? Não é, menino bom. Por isso vamos parar de fazer mídia física, né? Inicialmente era só quando eu colidia com as estruturas do mapa. Só que depois o jogo começou a travar em trechos normais, o que fez eu pensar seriamente em desistir novamente de zerar o jogo. Mas felizmente um usuário do Reddit falou que isso acontecia quando se usava o save do emulador, em vez de usar o save normal do jogo. Bem, eu não sei o que é esse tal de emulador, mas misteriosamente depois de ter lido isso, o jogo parou de travar. Olha só. Inclusive, todos os membros da Blacklist tinham entradas da hora, mas o JV é disparado o rival com a melhor entrada do jogo todo. Caralho. Já começa, né? Presença com o sino tocando. Foda, né? E a parte que eu acho mais foda disso tudo é que quando acaba a cutscene, os carros estão assim, um de frente pro outro. Parece até que os dois carros estão ali como os dois cowboys, esperando bater o sino do meio-dia pra se enfrentarem. Cinema! Chegamos no clímax do jogo e após várias corridas disputadas e perseguições policiais cada vez mais caóticas, derrotamos o top 3 e top 2 da Blacklist, que curiosamente são os dois caras que sabotaram o nosso carro lá no começo do jogo. E com isso abrimos caminho para enfrentar o top 1 da Blacklist, o Razor. Inclusive, algo que eu descobri durante a produção desse vídeo é que, como o protagonista de Need for Speed não tem um rosto, o Razor acabou se tornando meio que o rosto do jogo, tanto que recentemente teve um evento para comemorar os 20 anos do jogo. Sim, esse jogo já tem 20 anos, meus amigos. E lá eles deixaram uma réplica do M3 GTR em exposição, né, e chamaram o ator do Razor pra galera ir lá tirar foto com ele. Engraçado, né, o vilão se tornar meio que o protagonista, e eu não acho que o Razor é um bom vilão, não. Pra mim, ele é o mais puro suco de 2005. Aqueles personagens Edge, Dark. O Razor é diferenciado. Enquanto todos os outros pilotos da Blacklist tinham um tipo de corrida que eles eram bons, o Razor é simplesmente bom em tudo. Se fosse bom, não precisava sabotar nosso carro lá no começo, né? E falando nele, durante essa corrida, o Razor usará o nosso antigo carro contra a gente. Nada mais justo do que apelarmos também, não é verdade? Aproveitando que economizamos muito dinheiro durante o jogo todo, comprei o carro mais caro do jogo, o Carreira GT, e simplesmente tunei ele ao máximo. Não podemos subestimar nosso adversário, já que ele está usando o carro da capa do jogo. E também decidi colocar a lendária pintura da sorte de 2012 do Camaro Amarelo. Good to see you. Been a while. Just keep running like you have. Porque ela vai ter alguma coisa, ela vai fazer alguma merda com o protagonista. Sugar Plum, you brought me luck last time. Make sure you smoke him and get that ride back. I'll take care of the rest. You ready to donate another car to the Razor Fund, baby? It's go time. O confronto contra o Razor é também o maior do jogo todo, já que temos 5 corridas diferentes para ganhar. O primeiro desafio é o de passar correndo no radar e ganhamos sem dificuldades. O segundo é o de aceleração e é inevitável acertar de primeira, porque a gente nunca sabe quando vai passar um carro na nossa frente, mas após decorarmos o caminho, passamos dele também. Em seguida temos uma corrida de pista longa e começou bem de boa, não deixamos o Razor passar na nossa frente em momento nenhum, só que quando tava ali em 86% do trajeto, Cagou tudo, né? batemos no carro de lixo e isso nos trava por um bom tempo. Mas apesar do susto, conseguimos ultrapassar o Razor no final. A quarta corrida foi um circuito e essa corrida foi bem bizarra, porque em vários momentos o Razor ficava travado em alguma parte, fazendo abrir uma larga vantagem, mas na reta final o bicho ficava colado em mim toda hora. E nossa última corrida foi uma pista longa, que embora tenha começado bem disputado, lá pro final conseguimos ficar bem distantes do Razor. E dessa forma, meus amigos, derrotamos o Razor de uma vez por todas e agora eu me declaro Menino Mateus, vulgo Frequência Hunter, o novo top 1 da Blacklist. You want these? You're gonna have to take them. It's over, Razor. It ain't over until I say it's over.
Sim, a Mia era uma policial disfarçada todo esse Imagina, tempo. sim, E ao né? longo do jogo tiveram vários indícios disso. Como, por exemplo, ela vinha em alta velocidade parando de boa na frente da delegacia e nenhum policial indo lá pra abordar ela. Ou ela entrando no sistema da polícia com a senha e login do Sargento Cross. Essa aqui tava muito na cara. Existem várias teorias sobre ela, como por exemplo dela ter sido quem sabotou o nosso carro lá no começo. Eu particularmente não acredito nessa teoria. Pra mim, quem sabotou o carro foi os amigos do Razor. Eu na verdade acredito na teoria que a Mia era uma ex-corredora ilegal que após ter sido presa fez um acordo pra polícia pra limpar a ficha dela, que ela conseguiria isso caso ela conseguisse desmanchar a blacklist. Logo a polícia começa a chegar no local e a Mia, em consideração a nossa ajuda em desmanchar a blacklist, pega a chave do nosso M3 GTR e joga pra gente. Where's the other guy? He got away. Achei que ela ia sacanear, gente. You mean to tell me the most wanted street racer happened to get away? What about the blacklist? Forget the blacklist. They're through. I want every single unit after the guy. Everyone? Everyone! E pois é, após 14 anos eu retorno para o exato momento de onde eu parei no passado. Patrol members, be advised. We have a code 3 chase in progress. Hey, Hotshot. Hey, thanks for helping us out. We've been able to pick up every blacklist racer thanks to you. Now, I'll take that into consideration if you give yourself up. So what's it gonna be? Ao longo do jogo você tem várias perseguições, curtas ou intensas, mas aqui o Sargento Cross foi claro. Todos os policiais claro. da cidade estão atrás de você. A cada rua que você vira, brota viaturas, das mais simples às mais parrudas, e uma intensidade tão grande que elas mesmas se colidem umas contra as outras. Eita, porra. Esse é o momento do jogo onde você tem mais chance de ver a viatura do Sargento Cross. Embora você não tenha tempo de prestar atenção, já que o menor dos vacilos pode fazer você perder o controle do carro, e eu lhe garanto, os policiais não vão perdoar o seu descuido. Essa parte é sufocante e você fica aflito porque você vai, desvia das polícias, vem o dobro na próxima rua. E mesmo quando você milagrosamente despista tudo, não aparece aquela barrinha de despistar a mais. E isso deixa algo muito claro para o jogador. A cidade inteira agora está atrás de você e ela vai te caçar, independente de onde você esteja. Afinal de contas, quem tomava conta dos esconderijos pra gente era a Mia. E perdão, Rog, eu sei que você me avisou. E eu acho que essa é outra parte que eu acho que deve ter feito muita gente dropar o jogo por não entender o que era pra fazer. A gente só começa a ser perseguido loucamente, correndo por cada rua daquele mapa gigante e tipo, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora então? E eu acho que a intenção do jogo era essa mesmo, de deixar o jogador desesperado, sem rumo, tipo, acabou, a gente não tem mais pra onde ir. Só que após você sobreviver por 5 minutos, nós recebemos uma ligação. It's Mia. Look, don't hang up. You can't go back to any of the safe houses. Cross knows about them. Head over to the old bridge. The location is on your map. Your car is fast enough to make the jump. It's the only way. Later. Poxa, eu estaria até bem feliz com essa informação caso eu não tivesse uma carreata de policiais psicopatas atrás de mim. A perseguição se torna intensa, mas agora nós temos um rumo. Viramos nosso volante com tudo e partimos em direção ao ponto no minimapa. Nesse momento não para, cada vez mais aparecem viaturas da polícia, até que chegamos no ponto, viramos a curva e entramos no trecho que antes estava bloqueado no mapa. A polícia tá na nossa cola, mas não podemos fraquejar. Ao longe já vemos o nosso objetivo, a ponte em construção de Rockport. Colocamos a última marcha, ligamos o nitro, nenhum erro pode ser cometido aqui. A polícia tenta atrapalhar, mas quando chegamos na ponte... Taca a frente. I lost him. Rotator no longer pursued. I lost him. Let's get on that, start up some patrols, minimal delay.
Parabéns, você se tornou o piloto mais procurado de Rockport, ou em inglês, o Most Wanted. O nome do anime, meu Deus do céu! Que satisfação ter concluído esse jogo depois de tanto tempo, e de fato ele continua do exato jeito que eu lembrava. Não é à toa que esse foi o jogo que me converteu ao culto dos jogos de corrida. Eu não tinha vontade de jogar o modo campanha desses jogos antes do Most Wanted. Pra mim, jogo de corrida era só pra gente competir jogando de dois. Mas foi através dele que depois eu joguei um pouco do Underground, o Midnight Club, e a título de curiosidade, a história desse jogo não acaba nesse salto. Na verdade, ela continua no Need for Speed Carbon. Lá, inclusive, descobrimos porque o protagonista foi para Rockport nesse jogo, e lá descobrimos todo o seu passado. Aí, uma última curiosidade, apesar do protagonista não mostrar o rosto dele, foi descoberto anos depois que o ator que deu a vida a ele foi ninguém menos, ninguém mais que o próprio Paul Walker. Só que sem ser o do Velozes e Furiosos. Foda, curti. Não joguei, como falei, né? Não cheguei a jogar o Most Wanted. Eu lembro que eu jogava um jogo de corrida na época do PS2. Eu lembro que tinha até naquele Jump Pack, mas eu não lembro o nome dele. Mas eu curtia pra caralho ele. Mas enfim, não sou fã de jogo de corrida. Eu acho que eu me estresso mais jogando jogo de corrida do que jogando um Souls-like ou o que quer que seja, qualquer outro tipo de jogo. Não sei explicar o porquê, mas realmente não é o meu estilo.